Fala pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Hoje venho aqui nesta tarde de 7 de setembro, né? Um dia agitado aí, aqui em São Paulo, nublado, chuvoso, frio, para pegar aí um tema que tem me despertado a atenção, né? Eu tenho acompanhado aí algumas coisas, uns debates, uns vídeos, e para mim eu achei bem interessante no debate presidencial, né? Isso porque eu não assisti o debate. Eu vi algumas partes, assim, e uma parte que todo mundo comentou foi a parte da briga, né, do Bolsonaro com a jornalista Vera Magalhães. E me interessou, eu achei que ali se mostrou alguma fórmula, né, de retórica, de resposta que me despertou um interesse de analisar, de ver olha como que é interessante, como é que funciona esse mecanismo, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro ele está desenvolvendo umas respostas para se esquivar ali, né, das questões que são colocadas diretamente, que já são meio manjadas, né? Por exemplo, a questão do combate à pandemia, da negligência, das vacinas e aquela coisa toda. Isso foi posicionado pela jornalista pro Ciro Gomes. Ele fez um discurso, desperdiçou a oportunidade de explorar a questão colocada pela jornalista, e quando o Bolsonaro faz a sua participação, ele vai, né, e faz um ataque à pessoa da jornalista, né? Então, muita gente falou, mas isso é uma coisa normal e etc. Eu vi alguns outros contrapontos, né, de outros canais de direita aí falando da situação e dizendo que aquilo não foi um ataque, né? Então, para mim, assim, eu acho importante já diferenciar, né? O que é um ataque, né? Um ataque é, de certa forma, uma postura que diretamente critica a pessoa, né? Não vai criticar a questão, não vai comentar a questão colocada pela jornalista. De uma certa forma, a questão se perde, né, no meio desse debate. Muito legal, porque ninguém falou de vacina. O Ciro Gomes deu uma enrolada gigante e o Bolsonaro já foi falar que ela dorme pensando nele, que ela o persegue. Então a crítica dele é de uma certa forma a postura dela, a posição dela, e insinua que ela o persegue, né? E vai justamente no ponto da vitimização. E esse é o ponto que eu gostaria de trabalhar aqui hoje, de entender, né? Porque eu acho isso um tema importante, um tema enorme, que é o tema da vitimização, mas de como isso é usado ali no debate para contornar uma questão, um ataque, sei lá, né? Assim, e essa palavra ataque também fica no ar, fica ambígua, fica estranha. Será que a jornalista persegue? Será que a jornalista está fazendo o jogo do debate, que é justamente tirar os candidatos ali da zona de conforto, de trazer questões polêmicas, difíceis? Enfim, todo mundo que vai ver um debate não quer ver o pessoal discursando livremente, tranquilamente. A gente quer que os candidatos sejam, né, exigidos, né? A gente quer que os candidatos sejam questionados em pontos importantes, em pontos nevrálgicos, em pontos que são difíceis ali da situação da campanha, da trajetória política de cada um. A gente não quer ali ouvir mais do mesmo, a gente já sabe, né, mais ou menos o discurso de cada presidente, né? Então eu acredito que a jornalista tem todo o direito de fazer a pergunta que ela bem entender, e muito melhor quando ela vai na ferida mesmo, né? Agora, o presidente se irritar e fazer um ataque à pessoa da jornalista, né, que eu acho isso meio retórica e etc. Mas eu acho interessante as pessoas não perceberem essa diferença, né? Do tipo, olha, se você fala que a pessoa dorme pensando em você, faz uma ironia, uma brincadeira, que nem a que ele fez com a outra jornalista, falando que ela queria dar o furo, e dando esse duplo sentido, e todo mundo rindo, e ele perdeu lá o processo, né?
Então, assim, isso é, sim, ofensivo, isso é uma coisa que ataca a pessoa em si, e não o debate, não as ideias, e não os argumentos, não é uma troca de argumentos. Então, acho que isso, para mim, é um primeiro ponto a ser definido, né? E o segundo ponto que eu vejo é essa questão do ataque à jornalista e de como as pessoas, de como ele joga com isso de uma forma assim, você está se vitimizando, né? Não venha se vitimizar, não venha de mimimi, né? Não estou te atacando enquanto mulher e por aí vai, né? Então, para mim ficou, né? A questão da vitimização se tornou uma espécie de chave mestra, né? de uma bala de prata ali que resolve qualquer circunstância, qualquer situação que envolva presidente e homofobia, presidente e feminismo, presidente e mulheres, né? Presidente e minorias. Então, assim, ele formulou essa saída de mestre, vamos dizer assim, né? Que parece que funciona, que cola, pelo menos nos canais ali de direita, parece que fica quase que uma celebração, né? Tipo, adorei a resposta do presidente, acho que ele respondeu muito bem, porque é isso mesmo, aquela coisa toda. Não sei se a própria jornalista Vera Magalhães escreveu algo a respeito disso, no sentido de se vitimizar mesmo, né? No sentido de se perceber atacada ou de se colocar nessa posição. Então, eu vi muito mais um movimento do jornalismo em geral e das mídias e dos influenciadores de aproveitarem essa deixa, né? E de, né, atacarem, então, né, nessa questão. Para mim, parece meio óbvio que, claro, ele agride, digamos assim, diretamente a jornalista no uso de argumentos, ele não desmonta a questão dela através de argumentos, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, a gente fica naquela, né? Será que ela de fato estava se vitimizando? Ou será que o jornalismo explorou isso nessa via e não tinha nada a ver, né? De fato, o jornalismo usa essa questão do ataque à mulher, do Bolsonaro, como uma estratégia de vitimismo, né? Então, para mim, já começa a surgir essa questão, tá funcionando, né? O público do Bolsonaro tá pegando essa onda. Eu acho que a extrema-direita tá surfando nessa ideia de usar o termo vitimização ou mimimi para deslegitimar questionamentos dessa ordem, né? Que envolva violência e agressão a minorias, que a gente já está, digamos assim, de certa forma, acostumado a encontrar esse debate no espaço público, né? Então a gente fica agora, eu já vi até um outro canal, o cara falando, eles estão se vitimizando, inclusive o Bolsonaro e o povo da direita também se vitimizam, né? Porque ele fala, olha aí o jornalismo me perseguindo, né? Vocês só me perseguem, vocês só falam mal de mim, só falam da minha família. Isso também é vitimizar-se, né? Então, assim, mas por que o debate ali da vitimização, o uso desse termo vitimização é tão interessante para desarmar, digamos, um discurso que vai criticar justamente esse tipo de comportamento, né? Isso que eu acho interessante. Então, para mim, o que acontece ali, na verdade, é uma espécie de colagem, né, de identificação, né? Bolsonaro ele junta duas coisas que não tem nada a ver, né? Que é vamos dizer, a luta feminista, a luta, enfim, né, pelo direito das mulheres e pela defesa dos direitos da mulher, né, diante dessas violências que as mulheres sofrem, para identificar essa luta feminista com o vitimismo, entende? Então, para mim, esse é o ponto central, né? O que está em operação ali naquele calor do debate e que acontece posteriormente com a Gabriela Prioli também, né? Quando ela critica, né, e fala que não vai chamar o Bolsonaro porque não tem nada a ver, o Bolsonaro revida, começa todo aquele movimento. Então, novamente se coloca Gabriela Prioli como explorando uma vitimização, né? Está se vitimizando, né? Só porque é mulher, né? Eu vi outras jornalistas falando isso, né? Só porque é mulher,
elas não defendem, os feministas não defendem que mulheres e homens têm direitos iguais. Então, por que agora ela quer um tratamento diferenciado? Né? Tipo, colocam essa questão. Né? Então, aí eu percebendo essa estratégia, né, da extrema-direita, do presidente Bolsonaro, e tal, de querer conectar esse discurso das lutas pelos direitos das minorias com uma posição de vitimização, eu acho que seria válido falar sobre a vitimização, né, de entender que, olha só, a vitimização é um debate muito mais amplo. Né, não é necessariamente identificado e colado com as lutas pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Não tem a ver com uma luta pelos direitos das mulheres, como acontece com o feminismo. Né? E tudo isso começou no século passado, século XIX. Então, assim, tem uma história de lutas. Isso se vincula, em grande parte, à esquerda. E eu acho que a direita, né, tenta fazer essa identificação, né, da luta das esquerdas ou da luta por direitos das minorias com uma posição de vitimização, né, para deslegitimar essas lutas. Né. E por que funciona? Porque a vitimização ela existe, isso é um problema real, né, mas isso não envolve só a esquerda, né, isso envolve todo mundo. Eu, na clínica e digamos, a psicanálise em geral, toma muito cuidado para não vitimizar as pessoas, né? E para não permitir que elas também se vitimizem. Né? Então, tanto no trato com a própria palavra, né? A psicanálise evita, às vezes, chamar a pessoa de paciente. Então, a própria psicanálise ali vai tentar articular termos, maneiras, né, aquela neutralidade do analista, tudo isso é construído para, de certa forma, compensar a postura já vitimizada da pessoa que entra ali em análise, que vai buscar ajuda terapêutica. Então, a posição de vítima, ela já é, assim, longamente estudada na tradição psicanalítica. Né? Então, ou seja, antes de se existir o termo vitimização, né, isso era tratado sob outras perspectivas. Uma segunda coisa seria perceber que, bom, né, antes de ter o termo vitimização, já se estudava essa posição de apassivamento do indivíduo, né, a pessoa muito apassivada, a pessoa colocada numa posição de subalterna, né, de dependência de outros, que no caso da psicanálise vai se configurar como a relação dos pais com os filhos. Ou seja, os pais são aquelas figuras mais fortes, dominantes, que vão educar, que vão dizer o que é certo, o que é errado e etc. E vão cuidar dos seus filhos. Então, assim, os filhos vão assumindo uma posição de dependência, de submissão, de obediência e por aí vai. Então, isso está ali imbricado na dinâmica familiar. Então, isso, enfim, já dá pano para manga, já dá muito assunto, né, para tratar dessa questão dessa passivação do indivíduo, né, dessa postura de dependência e, vamos dizer, de objeto, né, na psicanálise usa esse termo. Né, então, essa oposição entre objeto e sujeito vai falar dessa dinâmica senhor-escravo, lá em Hegel e por aí vai. Então, isso aí já é um tema antigo. Né? Em Nietzsche, antes de Freud, já se debatia a posição do ressentimento. Né? Então, o debate acadêmico em torno, né, da vitimização vai transcorrer sob o nome de ressentimento. E isso é um debate enorme, interessantíssimo. E só para vocês terem uma ideia, Nietzsche não ligava o ressentimento à esquerda, né, ao comunismo, sei lá o que mais. Né? Nietzsche ligava o ressentimento à posição cristã, né, à religião cristã. Então, por isso que a crítica de Nietzsche mira o coração do cristianismo. Então, ele entendia que o cristianismo tinha ali o DNA dessa posição de ressentimento, né, de constituir o indivíduo como um ser passivo, enraizadamente para dentro,
né? Tudo é baseado em culpa, em má consciência, né? Então aqui eu vou ler um trecho só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é do livro Ressentimento, da Maria Rita Kell, uma psicanalista. A raiva, a cólera, a indignação, impedidas de se exercer na direção do objeto, né? Ou seja, se você está numa situação de violência social, por exemplo, né? De escravidão, por aí vai, e você não pode revidar, né? O aluno não pode xingar o professor, o operário não pode xingar o chefe, né? O escravo não pode xingar o senhor, entendeu? O filho não pode xingar o pai. Então a gente tem uma série de situações sociais onde isso acontece. A gente não pode manifestar nossa agressividade diretamente para o objeto. Transforma-se em uma raiva e indignação contra si mesmo, né? Então isso, a psicanálise vai dizer que é um recurso subjetivo que o indivíduo, em vez de projetar para fora, ele faz aquilo voltar para si mesmo. Uma reflexão da agressividade. A má consciência, como veremos em Nietzsche, é a contrapartida necessária do ressentimento. A culpa que o ressentimento insiste em atribuir ao outro, responsável pelo agravo, é a face manifesta do sentimento inconsciente de culpa que o envenenamento psíquico, o retorno das pulsões agressivas sobre o eu, produz. O ressentimento é um vingativo. O ressentimento é um vingativo que não se reconhece como tal. Então, ou seja, existe uma agressividade aí que não se reconhece enquanto tal, né? Que se disfarça nesse eu vitimizado, né? Então, essa agressividade para dentro, um eu muito culpado, a temática do masoquismo. Então, na psicanálise, na filosofia, esse termo já é debatido, enfim, desde o século XIX, né? Uma das condições, uma outra citação aqui, né? Uma das condições centrais do ressentimento é que o sujeito estabeleça uma relação de dependência infantil com o outro, supostamente poderoso, a quem caberia protegê-lo, premiar seus esforços e reconhecer seu valor. O ressentimento também expressa a recusa do sujeito em sair da dependência. Ele prefere ser protegido, ainda que prejudicado, a ser livre, mas desamparado. Isso é a Maria Rita Kell, no livro Ressentimento dela, comentando essa posição do ressentimento, da má consciência, daquele que se vitimiza, né, e que se coloca numa posição de dependência, ou seja, o valor próprio da pessoa, né, não vem dela mesma, vem do outro. E se esse outro não a valoriza, né, ela começa a reclamar desse outro, né, começa a se debater, né, a brigar, a reclamar. Então fica essa coisa extremamente insolúvel, né? Assim, a coisa não anda. E a pessoa vai se colocando numa posição cada vez pior, né? Então, né, tem pessoas hipocondríacas, né? Tem uma síndrome de Munchausen, que eu achei muito interessante, descobri isso numa série chamada Sharpened Objects, né? E essa síndrome de Munchausen é quando a pessoa simula ou realmente adoece para ser tratada, né? Por médicos e no hospital e etc, para receber atenção. Então a síndrome de Munchausen, fala de um barão de Munchausen, eu acho essa história muito interessante, né, para quem tiver dúvida e curiosidade. Esse barão, ele é citado por Nietzsche numa anedota que ele diz que ele se retira de um pântano se puxando pelos próprios cabelos. Então essa imagem engraçadíssima, né? E esse barão de Munchausen é conhecido e famoso por criar várias histórias de pescador lá, né, na Alemanha medieval, né? Então essa síndrome tem a ver com isso, né? Dessa história, dessas mentiras, dessa coisa, dessa doença simulada, criada para manipular as pessoas, para fazer com que elas cuidem dela, né? E também tem a síndrome de Munchausen por procuração, que é quando a mãe faz a filha ou o filho adoecer para que o filho precise do pai e da mãe para ser cuidado. Então, ou seja, toda a valorização se dá pelo adoecimento, né? Então, todas essas estratégias, né, de ação já
antigas, já são conhecidas, e isso não surgiu hoje, né, no debate aí, né? Então eu acho muito oportunista do presidente querer associar a questão do vitimismo com a luta pelos direitos. Então a gente já percebe, né, com esse relato da hipocondria, da síndrome de Munchausen, nas escolas, né, você vê adolescentes se cortam, os outros começam também por contágio, começam a se cortar também porque percebem que pessoas que, sei lá, tentou o suicídio, né? Eu já vi um relato de uma adolescente que, né, uma colega de classe tentou o suicídio e essa colega recebe uma cesta, né, de presentes da escola, né? Então a gente tem essa coisa de vamos cuidar, né? Muitos pacientes chegam, nossa, fulano está tentando suicídio, a gente precisa cuidar dessa pessoa, a gente precisa ver o que está acontecendo e cria-se uma urgência em torno, né, dessa situação, que é justamente o ponto aqui complicado da cena, né? Por quê? Porque naturalmente a gente vai dar mais atenção para quem está numa situação de angústia, de sofrimento extremo, e isso é normal, né? A gente vê uma ambulância na rua, a gente dá a passagem, tem sirenes, né? Uma situação que cria uma importância natural, né? A pessoa está no hospital, né? Não aqui no Brasil, né? Mas sei lá, né? Em geral a pessoa está doente, né? Ela não, né? Tem prioridade, não, o que está acontecendo, né? De que maneira podemos ajudar. Então a cena, o enquadre da cena já cria uma importância. E vendo essa coisa, né, de tipo, fulana tentou o suicídio e ganhou uma cesta, né, deu até para perceber uma certa inveja, né, de tipo, pô, por que né, ela ganhou uma cesta e eu nunca ganhei nada, né, fica essa questão no ar. Isso vai colocando, né, tipo, a criança que vive doente recebe a atenção da mãe, os irmãos vão pensar o quê? Pô, vou ficar doente também, né, então isso é uma coisa muito natural, muito comum, né? Então, assim, dizer hoje que vitimizar-se é uma estratégia das minorias, dos mais lascados socialmente falando, isso é pedir demais, né? Assim, é criar uma identificação muito oportunista mesmo, né? Para deslegitimar a luta pelos direitos dessas partes da sociedade. Então, assim, se a gente, a direita, a extrema-direita, sei lá, discorda da luta, né? Ou acha que há exageros, ou acha que há, de fato, uma vitimização, sei lá o quê. Primeiro, eles precisam entender que eles também fazem isso, né? E que isso não é uma característica singular, exclusiva da esquerda, das minorias, e etc. Porque eu fico pensando, né? Uma pessoa que é espancada, é roubada, etc. Chega na delegacia e o delegado fala, pô, cara, para de se vitimizar. É claro que eu estou me vitimizando. Por quê? Porque eu sofri uma violência, né? Então, vitimizar-se é normal, é aquilo que eu disse, né? A gente valoriza pessoas que estão fodidas, que estão passando por problemas terríveis, que foram atropeladas, etc. Isso é normal, isso é legal, isso é saudável, né? Existem oportunistas que usam disso para, né, manipular e extrair apoio e atenção. Existem, né? Mas eu vou usar esses casos excepcionais, né, esses desvios para deslegitimar o que de fato é bom, o que de fato funciona, o que é legal, entende? Isso que eu vejo na estratégia do presidente, né? Quando ele faz isso, né, ele indiretamente está querendo deslegitimar uma luta que é justa, que é, no caso, a luta das mulheres, né? Assim, as mulheres claramente sofrem mais violências, têm menos acesso às coisas, tem uma série de limitações sociais embutidas justamente no seu corpo só por serem mulheres. Então essa luta é justa, né? Existem desvios? Claro que existe. Existem mulheres oportunistas que aproveitam dessa luta? Sim, né? Assim como existiam mulheres que aproveitavam do machismo e do patriarcado para ter privilégios, né? Isso também existia e existe ainda hoje, né? Então, assim, fazer essa dissociação eu acho muito importante, né, gente?
Então, assim, existe o vitimismo, mas isso todo mundo sabe, sempre, a gente já debate isso desde sempre, já faz muito tempo, né? Isso não tem nada a ver com a esquerda ou com as minorias, né? Muita gente fala, né, acho que as cotas é um exagero, acho que ter mais oportunidades para quem é da periferia, quem é pobre nas faculdades, né? Já vi pessoas da periferia falar isso, né? Tipo assim, eu vim da periferia e consegui, então para que ter cota, né? Então, ou seja, né, as pessoas ficam incomodadas, se sentem culpadas, às vezes, por terem, né, essa visibilidade, por terem políticas públicas e tudo mais. Mas eu digo, olha só, né, que existam desvios, isso a gente não está negando aqui, né? Agora, que é muito positivo que um Estado e o governo tenham políticas públicas para ajudar essa classe de pessoas, isso é muito importante, né? Por quê? Porque de fato existem injustiças sociais, de fato existe violência, isso a gente não pode negar, né? Então, o simples fato da pessoa sofrer algo não quer dizer que ela está se vitimizando, né? A gente não pode inverter o negócio, né? Isso é um absurdo, né? Não pode chegar pro meu paciente lá, né, que, enfim, atendo vários pacientes, aí, sei lá, 90% está no estado de vitimização, né? Está sofrendo coisas, foi demitido, está com doenças psicossomáticas e etc. Mas eu vou falar que aquilo ali é uma espécie de manha para ganhar atenção, tá entendendo? Isso não faz sentido, né, gente? Então a gente precisa parar de generalizar as coisas, de ser meio preguiçoso, né? Sei lá, né? Intelectualmente falando, e começar a refletir um pouquinho, né? Gastar umas calorias aí para entender que existem diferenças, né? Uma coisa que eu achei interessante no debate também é que o Ciro Gomes ri de acordo com o Bolsonaro, ri com o Bolsonaro quase, né? Ali, né? Da cena. Né? Então, e ele rapidamente percebe, estanca e fica quietinho, né? Ou seja, e ele já teve problemas com isso também, né? Com relação a ser machista, violento com as mulheres. Ou seja, isso é um comportamento arraigado aqui da nossa sociedade. E a gente precisa, sim, debater isso, criticar isso e conversar sobre isso. Então, finalizando, né, assim, eu acredito que a grande questão da vitimização é a responsabilização. Né? Esse é o fio de salvação, de transformação. Né? Então, a gente precisa se responsabilizar. E todo mundo pode se vitimizar, todo mundo pode usar desses expedientes a qualquer momento. Isso é uma coisa muito comum, né, gente? Mas o ponto aqui é percebendo que isso é uma estratégia comum e batida e normal, é um traço quase que social hoje. A vitimização, o ressentimento, enfim, isso aí também já está sendo debatido há muito tempo. Vamos dizer, a percepção de que a nossa cultura hoje se estrutura de forma ressentida. Né? As pessoas hoje, elas se valorizam cada vez mais pelo outro, né? Pelos views ali na rede social, com número de likes, número de dinheiro, de ser bem sucedido. Tudo isso é se valorizar pelo outro e é uma postura profundamente ressentida. Mas, entende? Eu não posso, simplesmente percebendo isso, usar isso como, né, uma saída de mestre, uma bala de prata para invalidar a posição alheia. Ah, você está se vitimizando. Hoje em dia todo mundo se vitimiza em um certo grau. Né? Isso é muito comum. Então é muito mais produtivo a gente reconhecer que isso é uma coisa normal e entender as diferenças, né, entre uma coisa e outra. Existe uma vítima legítima, existem violências, a gente não questiona, é claro que existe. Né? Mas também existem aqueles que tiram vantagem disso, né, e que se posicionam de uma forma extremamente passiva e vitimizada. Então, para finalizar, né, gente, qual que seria, digamos, um caminho legal para a gente pensar aqui? Né? E isso vocês também podem contribuir, comentar, enfim, né, acrescentar alguma coisa. Mas eu percebo que, olha, a gente precisa tomar cuidado, né? Em vez de usar isso aí como uma espécie de, né? Saída de mestre, olha lá, né? Você está se vitimizando, né? Assim, que coisa preguiçosa, né? Que coisa para jogar pra galera. Que nem aquele filme que o carinha mais fraquinho aprende Kung Fu e espanca lá os amigos do bullying, né? Que fazem bullying, que nanana.
aquilo ali, nossa, de uma certa forma, tem quase em todo filme hollywoodiano, né? Dá até raiva, né? Ou seja, uma família também, né? Que está em perigo, que está em risco de se dividir, de se perder. Então vai cair um meteoro na Terra, sempre, né? Hollywood coloca uma família no meio da história, vai aparecer essa família fugindo do meteoro, tem uma pandemia, tem uma família fugindo da pandemia. Então tem umas formulinhas que eles querem enfiar em tudo quanto é canto, e isso fica maçante, fica chato, né? Tipo assim, pô, tá bom, né? A gente já entendeu que isso funciona, isso faz uma catarse, isso expressa um descontentamento, a gente sabe, né, que a gente exagera um pouco mesmo, né? Às vezes a gente usa umas formulinhas para desqualificar discurso alheio, então acho que essa direita, essa galera mais reacionária já tá de saco cheio disso, daí quando eles veem uma chance, eles querem encaixar esse chavão deles, né, de você está se vitimizando, né? Então, ou seja, forçar a barra, né? Esforça a barra, encaixa um negócio que não tem nada a ver, num contexto que não tem nada a ver. Então, assim, exagerando, né? É legal a pessoa que vê e se identifica com essa questão, como ela tem uma catarse ali, ela acha aquilo demais, ela acha, mas aquilo está deslocado, ou seja, não é construtivo, né? Aquilo não amplia o debate e não posiciona também questões reais de vitimiza, né? Que pessoas estão sendo vitimizadas, né? Assim, perseguidas, mortas. O Brasil tem muito disso, pelo amor de Deus, né, gente? Então é isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar do politicamente correto, que é outro chavão, outra bala de prata aí, que está na manga, né, da extrema-direita atual. E eu gostaria, eu acho que é um tema pouco tematizado, pouco explicado também, né? É isso aí, gente. Se cuidem e até a próxima!